Então abra a palavra de Deus, abra aí a tua Bíblia, ou liga ela, ou abra teu aplicativo da Bíblia, no livro de Lucas, no Evangelho segundo Lucas. Abre aí, me acompanha. Quem não trouxe, eu creio que vai ser colocado aqui em cima, não tá? Não vai ser. Então daí tu vai ter que me ouvir ou acompanhar aí. Tá? O Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24. É Novo Testamento, vem o Evangelho Mateus, Marcos e Lucas. É o Evangelho de Lucas que eu quero falar essa noite. Lucas no capítulo 24. Então, enquanto tem barulho ainda de Bíblia, deixa eu ligar o cronômetro, para mim não me perder na poeira. Se eu passar do tempo, daí o pastor não me chama mais. A gente tem que estar ligado. Vamos lá, todos encontraram, amém? Lucas capítulo 24, versículo 1 e 2 somente. Está nos dizendo assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E eu quero ler de novo, vou ler em uma outra tradução. Lucas 24, 1 e 2. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada ou removida da entrada do túmulo. Igreja, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 23, um capítulo antes deste que eu li, ele nos mostra a história da crucificação de Jesus. E que isso ocorreu numa sexta-feira. E que no dia de sábado, como era costume dos judeus, todos repousaram. Em Lucas, no capítulo 24, o Evangelho de Lucas, ele já inicia falando que era primeiro dia da semana, ou seja, era um domingo. E era um domingo bem cedo, era um domingo muito cedo, era um domingo de madrugada. E no domingo, muito de madrugada, as mulheres responsáveis por embalsamar o corpo de Jesus, elas prepararam especiarias, elas prepararam óleos, elas prepararam perfume, elas prepararam ungüentos. E elas foram até o sepulcro com a ideia, de preparar o corpo de Jesus. Porque geralmente eram as mulheres que faziam esse ofício, eram as mulheres da casa ou eram as parentes próximas que embalsamavam os corpos dos seus mortos. E as primeiras a saber da ressurreição de Jesus foram as mulheres que foram ao túmulo cuidar do corpo de Jesus. Em Mateus no capítulo 28, em Marcos no capítulo 16, em João no capítulo 20, nos conta a mesma história. E nos dá alguns detalhes a mais. E nos fala que Maria Madalena era uma dessas mulheres. Salomé era outra dessas mulheres. Mas que a primeira a ver Jesus foi Maria Madalena. Então nós temos que entender. E eu quero que a igreja preste muita atenção no que eu vou falar agora. Porque eu quero balizar a palavra em cima disso daqui que eu vou falar. Para nós entender o cenário que estava acontecendo aqui. Então nós temos que entender que o cenário dessa palavra, em Lucas no capítulo 24, ele nos mostra que Maria Madalena e que outras mulheres, elas foram no sepulcro num domingo para terminar um trabalho que havia começado na sexta-feira. Elas foram no domingo terminar um trabalho, terminar algo que havia começado na sexta-feira, e que ao chegar ao sepulcro, a chegar no túmulo, elas encontraram a pedra removida. Então a palavra nos fala que a pedra que fechava a entrada daquele túmulo, ela havia sido removida.
E aqui nós aprendemos, igreja, aqui a palavra nos ensina uma coisa preciosa. Ela nos ensina que quando eu decido finalizar algo que ficou para trás, Deus ele vai na minha frente removendo as pedras. Essa palavra ela me ensina algo que quando eu decido terminar com alguma coisa, alguma situação mal resolvida do passado, Deus ele vai na minha frente removendo as pedras. Essa palavra ela me ensina que quando eu decido fechar as brechas do pecado que haviam sido abertas, Deus ele vai na minha frente removendo as pedras. Então essa palavra, ela nos mostra isso. A palavra de Deus, ela nos ensina que quando eu decido hoje terminar algo ou resolver algo que ficou do meu passado, Deus, ele vai na minha frente removendo as pedras. Então a partir de agora, com esse significado, que essa palavra ela venha desenvolver algo no teu coração. Então eu digo assim, eu vou trazer a palavra, mas eu creio que tu tem que abrir o teu coração para que Deus, para que o Espírito Santo ele venha te mostrar o que precisa ser resolvido de sexta-feira na tua vida, meu irmão, minha irmã. E que a partir de agora, que tu permita o Espírito Santo de Deus, ele falar no teu coração, porque aqui sexta-feira ela representa as coisas do passado. E o domingo representa hoje, uma coisa até profética, porque hoje é domingo, e hoje é dia de decisão, hoje é dia de dar o primeiro passo, hoje é dia de tu dar o primeiro passo, de tu cravar o pé e tu falar, Senhor, eu quero resolver isso que ficou para trás. E em nome de Jesus, o Senhor ele vai na frente, removendo as pedras, removendo os empecilhos e removendo os atrapalhos. Então, nos tempos de Jesus, as entradas das sepulturas, elas eram escavadas na rocha, elas eram fechadas com pedras circulares, e elas eram esculpidas dessa maneira, justamente para ficar mais fácil para rolar ela, para mover ela, para fechar o sepulcro. Obviamente, eram pedras pesadas, e isso era feito para evitar que qualquer um abrisse a sepultura. Então também na entrada de Jesus, na entrada da sepultura de Jesus, havia uma pedra dessas, uma pedra redonda, uma pedra pesada, e nos fala mais ou menos uma pedra aí de umas 2 toneladas, então por isso que precisava alguém forte, algumas pessoas para rolar essa pedra. E as mulheres no domingo, quando elas decidem, quando elas esperam se dirigir ao sepulcro, então estão ali para embalsamar o corpo de Jesus, o que elas esperam, a preocupação delas, eu creio que a única preocupação é alguém que esteja ali para remover aquela pedra para elas. Então essas mulheres, elas esperavam alguém para poder entrar, mas elas não esperam certamente encontrar a sepultura aberta. E estas mulheres aqui, elas nos mostram, elas fazem isso, elas têm essa atitude, e é fato que na vida de muitos de nós, muitas vezes há situações, há pedras, há problemas, há atrapalhos, e que há situações que ficam para trás sem serem resolvidas, e que, com isso, muitas vezes pedras, muitas vezes empecilhos, ficam num caminho, nos proibindo de seguir adiante, não nos permitindo que nós venhamos avançar, a progredir, a nos desenvolver. Então algumas áreas da nossa vida, muitas vezes pelas coisas que ficaram para trás, começa a acontecer isso. Pelas coisas que ficaram de sexta-feira, nós hoje, muitas vezes não conseguimos desenvolver, não conseguimos avançar, não conseguimos ser vitoriosos. Então pedra essas que estão, de repente, na tua vida,
porque não foi decidido ainda terminar algo. Pedras estas que estão de repente na tua vida, porque não foi decidido ainda resolver alguma coisa que ficou para trás. Pedras essas que estão de repente na tua vida, porque não foi ainda decidido esclarecer coisas do passado, ou desenrolar o que ficou enrolado, ou desatar o que ficou atado, ou qualquer outra coisa. Então tem situações que acontecem na nossa vida, que para serem resolvidas elas dependem de uma ação. Elas dependem de uma decisão referente ao nosso passado, referente à nossa sexta-feira, de repente, que dependem de algo que ficou para trás. Tem pedras grandes, de repente problemas grandes, situações difíceis, situações desagradáveis, que nos acompanham durante meses, ou que nos acompanham durante anos, pois tem algo que ainda está insistindo em permanecer ali, no meio do nosso caminho, no meio da nossa vida, que ainda precisa ser resolvido, que ainda precisa ser finalizado. E eu tenho um exemplo, e é uma coisa de anos, de muitos anos, que ficou preso, que ficou travado, e que envolve a família, por conta de uma situação. E eu quero somente exemplificar com esse testemunho, quero testemunhar, porque na verdade foi uma resposta de oração de anos, que se resolveu agora, eu creio que em abril. Então, minha mãe, ela perdeu o seu pai, né, o meu avô, e logo depois faleceu o meu pai também. E não deu tempo nem de mexer na papelada, nada. Nós ficamos meses, né? E minha mãe ficou apenas comigo, com meus irmãos, né? Sem pai, sem marido. E passou alguns meses, ainda nós cuidando da minha mãe. Então, muitas situações que nós tivemos que contornar, que ajudar. E nisso algumas coisas ficaram para trás, e depois de alguns meses, depois de mais ou menos uns 5, 6 meses, eu fui tirar um carro do meu pai da garagem, porque meu pai ele tinha uma caminhonete a diesel, uma SsangYong. Daí de repente alguns vão fazer uma cara que não conhece, porque é uma caminhonetezinha que é bonita, mas é ordinária. Tem alguns irmãos que vão conhecer, e pior que era uma caminhonete bonita. Uma caminhonete pretona, diesel, com uns pneuzão desse tamanho, tu conhece, né, Josiel? E a diesel ainda era top, mas é uma tranqueira. E quando eu fui tirar da garagem, já estava pneu arriado, já estava toda empoeirada, eu tirei, levei para lavar. E eu fui com ela para o trabalho, e teve um colega do trabalho que se interessou, e nós vendemos ela. E daí depois ele perdeu o emprego, e daí obviamente não conseguiu mais pagar. E depois, além de não pagar, eu falei que ela era ordinária, né, porque a manutenção era cara, daí ele não conseguiu também dar manutenção, daí daqui a pouco ele não conseguiu pagar o IPVA. Daí trancou o nome da minha mãe, porque esse caminhonete estava no nome da minha mãe, e trancou, daí ela ficou com a certidão negativa de débito, ou a CND travada, ela ficou com uma dívida com a Receita Federal. E daí, quando ela resolveu mexer na herança e nos bens, daí trancou também. O que eu estou falando? Por causa de um contrato mal redigido, por causa de um negócio mal feito, foi uma sucessão de problemas que se houve na família. Mas glórias a Deus, que está filmando, né? Mas, ainda bem que eu não citei nome. Agora que eu me liguei, gente, é brincadeira. Edita isso daí, equipe da Econ aí. Daí o que aconteceu? Dá um pause aí nessa hora. O que aconteceu? Por causa de uma coisa mal feita, que ficou um débito com a Receita Federal, daí travou a papelada, travou a herança, travou os bens, travou tudo. Mas para a glória de Deus, nós conseguimos resolver ela, retomar ela, daí vendemos, foi pago IPVA, liberou a CND, que liberou os bens, que liberou a herança.
por causa de uma coisa mal feita, por causa de um contrato mal redigido, olha a complicação que houve. E com isso eu quero dizer o quê? Que tem problemas lá de trás, tem coisas mal feitas lá atrás, tem situações que fazemos lá atrás, tem palavras que proferimos lá atrás, que elas vão começar a ecoar lá na frente e trazer problema. Tem coisas lá da sexta-feira que vão trazer problema do domingo, tem coisas lá do passado que vão começar a trazer problema no presente. Então quando Maria Madalena ela foi terminado o domingo, algo que havia começado na sexta-feira, quando ela chegou no local, ela encontrou a pedra removida. Deus havia removido a pedra. Isso quer dizer que quando nós decidimos resolver aquilo que ficou para trás, quando tu decide terminar aquilo que havia começado, Deus ele vai na frente, removendo pedras, abrindo portas, e de repente mesmo aquelas portas que de tão fechadas que elas estão, parece que tem uma pedra de moinho na frente. Tem coisas que apenas Deus para tirar da nossa vida. E tem coisas que para Deus tirar da nossa vida não depende dele tirar a pedra, depende de nós tomarmos uma ação e uma decisão. Estão entendendo, igreja? Por isso que eu sempre peço, para os irmãos, olha, não dorme no comecinho da palavra, porque daí se tu perde o timing da cabeça de quem está pregando, daí lascou, daí tu não consegue te achar mais. Então pode ser que a única pedra removida do teu caminho, ela resolva toda uma situação. De repente, somente uma decisão, uma resolução, ela vai tirar uma pedra do teu caminho. De repente, o que tu precisa fazer é resolver uma situação do teu passado, para que no teu futuro, ou que para hoje, o milagre de Deus aconteça, os planos de Deus eles começam a acontecer na tua vida, os propósitos de Deus acontecer na tua vida, os sonhos que Ele tem para ti começam a acontecer na tua vida. Então, por vezes, nós podemos não estar progredindo em algo, ou os planos, ou os propósitos de Deus, eles não estar sendo cumpridos em algumas áreas da nossa vida, e ainda mais com o agravante de uma pedra na frente, porque ainda tem algo para resolver. Porque tem algo que tu ainda tem que voltar lá para trás. Então, se tu chegou aqui hoje, procurando respostas para essa pedra, para esse empecilho ser removido na tua vida, eu quero te dizer que isso vai depender de uma decisão. Que isso vai depender de uma ação que tu vai ter contra algo que ficou de sexta-feira, ou seja, algo que ficou do teu passado. Hoje é domingo, culto da família, dia dos pastores. Esqueci de parabenizar os pastores aqui no comecinho do culto. Então hoje, por isso que eu digo, é algo profético, é domingo. Essa palavra ela aconteceu no domingo. Era domingo de madrugada, quando as mulheres elas foram resolver, quando elas decidiram terminar algo que ficou de sexta-feira, algo que ficou do passado, algo que ficou lá de trás. E eu clamo ao Senhor Deus que tu possa hoje, no domingo, dar o primeiro passo para decidir aquilo que precisa ser decidido, para tomar a ação que precisa ser feita, para tomar a decisão. Então hoje é um dia de decisão, por isso que eu falei no comecinho, hoje é um dia de conserto, hoje é um domingo de conserto, para algum, ou para alguém, ou para alguns, pode ser um dia de conserto, algo de sexta-feira que tem que ser terminado, algo do passado que tem que ser concluído, algo lá de trás que precisa ser finalizado, para que hoje a pedra ela seja removida por Deus.
Então tu tem que decidir terminar com aquilo que ficou para trás. O Evangelho de Mateus, ele nos registra que um anjo removeu a pedra. O Evangelho de Mateus, ele nos fala que um anjo removeu uma pedra de cerca de 2 toneladas que fechava o sepulcro. Certamente, igreja, isso não foi feito para que Jesus pudesse sair, porque para ele não era empecilho. Mas isso mostra que tem pedras que Deus remove quando nós decidimos mudar as coisas em relação ao passado. Então tem aqui em Lucas 24, no mesmo livro, no mesmo capítulo, tem uma história, mais para o finalzinho, que fala sobre os discípulos no caminho de Emaús. Todos conhecem essa história? Se conhece, faz assim. Se não conhece, faz assim, que daí eu vou ter que ler. Não tá. Teve uma, eu ouvi umas cabeças balançando, então eu vou falar. Quem quiser acompanha aí. Em Lucas, mesmo capítulo 24, um pouquinho mais para frente, no versículo 13, são aí mais ou menos uns 18 versículos que contam essa história, deixa eu ver aqui. 35 menos 13, 20 e poucos. É que eu não sou matemático, eu sou farmacêutico. Eu não sou das exatas, né? Então nos fala ali, Lucas capítulo 24, se tu quer abrir aí, tu abre aí para ver se realmente tem. Lucas capítulo 24, versículo 13, deixa eu tomar uma água, que isso aqui é bastante versículo, para mim estar lendo para vocês. Uma história bem curtinha, que ela nos fala assim: e eis que no mesmo dia iam 2 discípulos para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, ou mais ou menos 12 quilômetros, cujo nome era Emaús. E iam falando esses 2 discípulos entre si de tudo aquilo que havia sucedido em Jerusalém. E aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um discípulo, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E os discípulos lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo também que tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram, a Jesus não viram. E eles lhe disse: ó nécios, é tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando Jesus a falar a respeito de Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Apenas até aqui. Aqui nós vemos que essa palavra, ela tem exatamente o mesmo cenário de que eu li antes, que é a crucificação de Jesus. E as coisas que entristeciam o coração desses discípulos eram justamente em relação ao que havia ocorrido na sexta-feira.
Esses 2 discípulos, eles haviam saído de Jerusalém e eles estavam indo para uma aldeia a 12 quilômetros de distância, chamada Emaús, e era domingo, e esses 2 discípulos estavam caminhando tristes. Estavam caminhando com o coração pesado, com o coração cheio de lamúria, presos nas coisas que ocorreram na sexta-feira. Presos nas coisas que ocorreram no passado. Para os 2 discípulos, a esperança havia morrido na sexta-feira, porque Jesus havia morrido na sexta-feira. E embora já fosse domingo, o coração deles estava pegado aonde? Na sexta-feira. Embora fosse domingo, embora fosse já o presente, o coração deles estava pegado no passado. Embora Jesus, ele tenha aparecido para eles no domingo e caminhado lado a lado com esses discípulos, o coração deles ainda estava preso, ainda pesava no coração daqueles 2 homens, e eles não reconheceram Jesus no caminho, porque as coisas que eles estavam presos eram coisas do passado. E nós não podemos estar presos nas coisas do passado, nas coisas de sexta-feira, mas nós temos que ter a nossa esperança no recomeço de domingo. E esses discípulos, nos fala a palavra, que embora Jesus tenha ido ao encontro deles e caminhado com eles, conversando, ensinando, eles estavam com a visão voltada para a sexta-feira. E quem tem a visão voltada para o passado não consegue enxergar o futuro, não consegue viver o presente. É como estar dirigindo, olhando para o retrovisor. Aonde está a nossa visão, está o nosso foco. E eu vi uma entrevista nesses canal fechado, com um equilibrista muito famoso, e as pessoas foram entrevistar, os repórteres foram entrevistar ele, e falaram assim: aonde está o segredo do equilíbrio? Porque ele caminhava naquelas cordas, com aquela vara na mão, se equilibrando, atravessando de um prédio para o outro, de um lugar alto para o outro. E o repórter falou: aonde está o segredo do equilíbrio? Ele está naquela vara que tu segura, que tu fica se equilibrando? Ele está nos teus pés? Ele está no balanço do teu corpo? E aquele equilibrista, ele falou assim: o segredo do equilíbrio, ele está na visão. Aonde eu olho e eu fixo a minha visão, o meu equilíbrio todo ele é voltado, os meus pés são voltados para aquilo, as minhas mãos são voltadas para aquilo, porque aonde está a nossa visão, está o nosso foco. E se o nosso foco ele está voltado para as coisas do passado, na nossa frente só aparece pedra. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu estou obediente, né, pastor? Glórias a Deus. Na verdade, enquanto eu estou aqui falando, enquanto eu falo, no teu coração já está sendo ministrado algo em relação ao pecado. Enquanto eu falo, eu quero que no teu coração o Espírito Santo ele já comece a ministrar algo que precisa ser consertado. Enquanto eu falo, no teu coração o Senhor ele já está colocando algo que precisa ser resolvido, que ficou lá atrás. E que de repente hoje, para a pedra ser removida, tu deve agir, tu deve resolver, tu deve decidir situações que ficaram lá atrás. Por isso que eu digo, enquanto eu falo, eu quero que tu esteja com o coração aberto para o que o Espírito Santo ele venha falando na tua vida. E muitas vezes a tua oração de Senhor, tira a pedra, Senhor, tira o empecilho, Senhor, tira o problema. Muitas vezes a resposta dessa oração não é o Deus que tira a pedra, mas é tu que decide. Tem pedras que estão no teu caminho por meses,
Tem situações que estão no teu caminho por anos e que vão continuar lá se não for tomado alguma atitude da tua parte. Irmão e irmã, quando ações referentes aos nossos erros, elas forem encaradas e solucionadas de frente e decididas, famílias vão voltar à normalidade. Relacionamentos eles vão ser restabelecidos. Casamentos de repente vão ser reatados. Finanças vão voltar a fluir. Portas vão se abrir. Teu ministério vai deslanchar. A tua casa vai ser um outro lugar, vai mudar completamente, mudar para melhor. A resposta para os teus problemas, a resposta para essa pedra, resolve hoje o que ficou lá atrás. Aponta, chama pelo nome e corrige o que ficou, o erro que foi cometido. Se coloque de pé, igreja. Tem uma palavra que nos fala, e eu sempre me esqueço, Josiel, me ajuda, se é Elias ou Eliseu do machado que flutuou. Eliseu. Eu falo que eu não vou mais esquecer, mas eu sempre esqueço, eu tenho problema com nomes. Mas enfim, Eliseu. Quando um servo de Eliseu perdeu um machado que era emprestado, ele foi cortar uma árvore. Ele estava batendo com o machado na árvore. Quando ele foi levantar, a cabeça de ferro do machado, ela foi para trás. E atrás tinha um rio, e o machado que era de ferro caiu. E daí ele se apavorou, botou a mão na cabeça e falou assim: meu Deus, o machado era emprestado. Daí o profeta falou: onde é que o machado caiu? Daí ele apontou ali, caiu mais ou menos ali. O que eu quero dizer essa noite, que Deus está mandando, aponta aonde caiu o machado, aonde houve o erro, aonde está no passado o que precisa ser mudado, o que precisa ser restituído, restabelecido, consertado. É isso que o Senhor quer para a tua vida. E é para isso que Ele me trouxe aqui. E que eu só falei a palavra. Se tu não decidir, não vai acontecer nada. Mas se tu decidir e falar: Senhor, hoje eu quero que seja diferente,